A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Este trimestre, lembrando, nós estamos estudando a terceira epístola de João, endereçada ao presbítero Gaio, e aí dentro dessas lições o comentarista está extraindo verdades espirituais acerca do verdadeiro discípulo. Hoje, especificamente, nós vamos estudar a lição de número 7, que fala: o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, clamamos e pedimos por tua misericórdia, que a bênção do Senhor nos alcance, nos dê uma manhã de aprendizado, enriquecedor, abençoador. Abençoa todos os irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que vão assistir posteriormente esta aula, que possam ser ricamente abençoados e edificados. Peço e clamo ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria nas colocações, na ministração, nas explanações, e que tudo seja pelo Teu Espírito Santo nos auxiliando, nos ensinando em todo o tempo. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, o nosso texto áureo de hoje, ele está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, dizendo assim, olha: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A lição de hoje ela tem 3 objetivos. Primeiro, ensinar que a capacitação ministerial ela vem de Deus. Segundo, mostrar que maturidade não tem nada a ver com idade. E em terceiro, falar que não há ministério sem aliança com Deus. O texto de referência da nossa lição deste domingo está em Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 9. Eu acho que vale a pena a gente fazer a leitura aqui deste texto de referência. Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Na verdade aplicada, o comentarista colocou: é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança em Deus, fidelidade e no poder do Espírito Santo. E na nossa introdução, Jeremias era muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Apesar disso, não era uma criança, como dizia ser, mas um profeta como Deus o via. Essa diferença o fez exercer seu ofício por mais de 40 anos. Bom, nós vimos aqui que a nossa lição de hoje ela vai nos colocar uma referência como pano de fundo, o chamado de Jeremias para o ministério profético. Jeremias, nós sabemos, ele nasceu em 647 a.C., aproximadamente, em Anatote, era filho de Ilquias e ele foi um profeta que veio de uma linhagem sacerdotal. Apesar de ser de uma família de linhagem sacerdotal, foi chamado por Deus para proclamar julgamento contra a nação, por Deus para proclamar julgamento contra a nação numa época que precedeu o cativeiro babilônico. No tempo em que Deus o chama, Jeremias vai argumentar esse chamado, se colocando na condição de uma criança. Eu ainda sou uma criança, mas Deus chama Jeremias e ele se encarrega de trabalhar com o seu servo, que ele chamou, e confirmar esse chamado, como nós vemos no versículo 5 do capítulo 1. Deus vai dizer para ele: olha,
Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Isso é bacana de nós compreendermos, irmãos. Porque Deus não vai se limitar às palavras de consideração do profeta. Não, ele vai mostrar para o profeta: eu já te conheço, sei das suas limitações e é você que eu quero nesse tempo para um propósito específico. Bom, então, quando a gente compreende aí esse pano de fundo introdutório da nossa lição, a gente parte para o tópico de número 1. O tópico de número 1, ele tem por título Deus capacita. E ele divide em 3 subtópicos. Primeiro, Deus não mima, Deus forma. Segundo, Deus não poupa, Deus prova. E em terceiro, Deus não ilude, Deus transforma. Bom, a introdução do tópico número 1, Deus capacita, diz assim: Jeremias expôs sua juventude como impedimento para o ofício profético. Assim como Moisés, ele sentiu medo por não saber falar. Mas ao não esconder suas fraquezas diante do enorme desafio, ambos foram capacitados por Deus. A fraqueza humana é real e deve ser exposta a Deus. Quando isso acontece, o líder demonstra que sua confiança está no Senhor, único que pode capacitar alguém para o ministério. O problema é ter um caráter fraco, como o de Diótrefes, que se achava poderoso, não sendo nada. 1.1, o título: Deus não mima, forma. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, foi claro ao dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Jovens, adultos ou idosos, ao serem chamados por Deus, nunca são mimados, mas formados. Uma pessoa mimada será fraca e vulnerável, o que é prejudicial à obra de Deus, que é repleta de desafios. Diótrefes era um líder fraco que usava palavras maliciosas para impor autoridade, expondo assim sua insegurança. Bom, meus irmãos, 2 pontos importantes que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, na introdução, quando ele disse que, ao não esconder suas fraquezas diante do enorme desafio, ambos foram capacitados por Deus. A fraqueza humana é real e deve ser exposta a Deus. Bom, nós já citamos aqui a referência de Jeremias, que se colocou na condição, se achando uma criança para o exercício do ministério, do chamado. Mas o comentarista aqui, ele também cita Moisés. Capítulo 4, versículo 10 do livro do Êxodo, ele diz assim: olha, disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Irmãos, vale a pena a gente ler também o versículo seguinte. A resposta de Deus para Moisés foi a seguinte: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Quando eu leio o que nós lemos aqui na revista, que nós não devemos esconder nossas fraquezas diante de Deus, é claro que de Deus a gente não consegue esconder nada. Mas a ideia aqui centrada
é nós falarmos, assumirmos nossa condição. O comentarista, ele chega a dizer assim para nós que Deus, ele não mima, né? Deus, ele não mima, Deus, ele forma, mostrando para nós, irmãos, que o crente mimado, ele é um perigo. O mimo aqui, ele está falando do excesso de cuidados. É a pessoa que ela é muito paparicada, cheia de apego. A gente sabe que, infelizmente, nós podemos encontrar nos nossos dias crentes assim. E isto revela na vida desta pessoa uma imaturidade muito grande. Justamente, irmãos, é disso que a lição começa tratando aqui para nós. O propósito de Deus para nós é nós buscarmos ter um crescimento sadio, um crescimento equilibrado, que vise um amadurecimento cristão para o cumprimento de todo o plano que Deus tem para nós. E aí, eu achei interessante quando o comentarista, ele no subtópico 1.1, ele põe como título Deus não mima, né? Mostrando para nós, Deus não fica paparicando o crente. Deus não fica cheio de chameguinho, apegozinho com o crente, não. Deus, ele forma. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para complementar dentro desse ponto. Eu quero ler para os irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, diz assim, olha, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O evangelista João, ele está fazendo a comparação, falando aí na parábola da videira e as varas, tendo Deus como o agricultor. As varas dependem da videira, ou seja, do agricultor para produzir frutos. As varas dependem tanto da videira quanto do agricultor para ela conseguir produzir. Assim, irmãos, é o crente. Sem Cristo não tem como produzir fruto que glorifique a Deus. Só que o evangelista João, ele registrou dizendo o seguinte, olha, aquela árvore que não dá fruto, ela precisa ser arrancada fora. Aquela que dá fruto, ela precisa ser limpada. Ali, Deus como agricultor, ele limpa as varas que estão dando frutos para que elas deem mais fruto. Irmãos, vamos meditar nesse ponto. Primeiro, você não foi arrancado. Você está sendo limpado. Nós estamos sendo limpados. Sabe, eu estou lembrando aqui de horta. A horta, minha mãe tem horta na casa dela e já tivemos muito mais. Mas eu lembro de nós limpando a horta, tirando aqueles caquinhos, pedacinhos de pau, de madeira, adubando, afofando a terra. Ó, Deus está dizendo isso para nós. A árvore que dá fruto, ela é limpada. Veja bem, irmão, que não é uma árvore podre, deficiente, cheia de falhas, não. É aquela que está frutificando. Jesus diz assim, olha,
limpa toda aquela que dá fruto com um objetivo: ela produzir mais frutos. O que isso nos ensina? O subtópico está dizendo que Deus, ele não mima, ele forma. Ele é o oleiro, nós somos o vaso, nós estamos sendo trabalhados, moldados. Eu sou igual o meu irmão? Não, o meu irmão não é igual a mim. Na forma de Deus, cada um vai ser trabalhado segundo o propósito que Deus deseja realizar na vida daquele, para cumprir um chamado. Então isso nos ensina que, como cristãos, nós devemos permanecer em Cristo para sermos formados segundo o seu propósito. Que bacana aprender isto, né? Bom, segundo subtópico, 1.2, Deus ele não poupa, Deus ele prova. Bom, vamos ver. José sonhou que governaria, mas ao contar os seus sonhos aos seus irmãos, foi ridicularizado e desprezado por eles. José, mesmo escolhido por Deus, sofreu muito. Ele foi vendido como escravo, foi caluniado, preso em terra estranha. Deus não poupa os seus filhos da prova. Deus prova. Jesus disse que o servo não é maior que seu senhor, deixando claro que tribulações serão enfrentadas por seus seguidores. As provas servem para aprovar, forjar caráter, por isso são importantes. A insegurança tem como raiz a fraqueza de ânimo. Tiago diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso diz respeito a alguém de mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso. Por ser fraco, Diótrefes queria só a parte boa do ministério: reconhecimento, desfrutes, regalias, ou seja, queria o bônus, mas rejeitava o ônus. Ao contrário dele, seus colegas Gaio e Demétrio, a começar por seu líder João, se arriscavam e se desafiavam em fazer a obra avançar. Meus irmãos, veja bem, o título desse subtópico é: Deus não poupa, Deus prova. Primeira coisa que a gente precisa aprender: a provação, ela tem um objetivo de Deus. E um dos objetivos da provação é criar no crente resistência. Outra coisa, Deus não nos prova para nós sermos reprovados. O propósito de Deus é nos aprovar no final da prova. Ok? E isso implica gerar em nós, através da prova, as virtudes de um verdadeiro discípulo. Uma coisa é certa, meu irmão, quem sabe eu estou falando aqui para alguém que está sendo provado e parece que o tempo passa e não acaba. Nenhuma provação, ela dura eternamente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Grava isto. Não há mal que sempre dure. Não há bem que nunca acabe. Amém? Olha, vocês já me viram contar a experiência de um jovem que ele era um súdito num reinado e o rei admirava muito aquele jovem. Ele era exemplar em tudo. Tudo que pedia ele era eficiente. E um dia aquele rei disse assim: olha, eu vou pegar ele. E deu uma missão para ele: rode o mundo. Vá aonde precisar ir, mas eu quero que você me traga um presente.
toda vez que eu estiver muito feliz, eu vou olhar para esse presente e ele vai me fazer refletir. Toda vez que eu estiver muito triste, eu vou olhar para este presente e também vou ser levado a refletir. Depois de muitos dias viajando, aquele jovem trouxe para o seu senhor uma plaquinha de ouro escrita assim: vai passar. Toda vez que aquele rei estava vivendo um momento de grande alegria, bonança, regozijo no seu reinado, ele olhava para aquela plaquinha e lembrava: vai passar. Toda vez que ele estava sendo atribulado, passando por tribulação, provação, momento de dificuldade, ele olhava para aquela plaquinha e ele lembrava: também vai passar. Não há mal que sempre dure, não há bem que nunca acabe. O propósito desse subtópico aqui é nos ensinar que Deus ele não poupa os seus servos. Ele prova. E aqui está dizendo para nós, ele provou José. Essa referência nos mostra que mesmo o momento sendo de turbulência, desconforto para nós, a provação de José nos ensina que Deus não perde o controle de nada. Não vamos sucumbir, não vamos morrer. Esse tempo de provação, meu irmão, também é um tempo de ensino. É a pedagogia de Deus trabalhando no verdadeiro discípulo, trabalhando no seu servo, trabalhando no seu vaso, para formar dele um grande exemplo de resistência, de crente resistente, para estar apto a encarar o propósito que Deus tem estabelecido para o seu servo. 1.3, ele vai falar: Deus não ilude, Deus transforma. Diz assim: Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu a informação de que iria onde fosse levado e diria o que deveria ser dito. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício profético e o exerceu por mais de 40 anos. Fraco humanamente, Deus mudou sua condição para cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze. Ele não foi iludido, ele foi transformado. O que não te desafia, não te transforma. Meus irmãos, vimos que, primeiro, Deus forma. Segundo, Deus prova. E em terceiro, Deus transforma. A gente precisa compreender que o caminho de Deus ele é um caminho estreito. É difícil fazer a obra de Deus e não querer, não permitir ser moldado por Ele. Como oleiro, Ele molda como lhe apraz. E eu acho interessante porque o Salmo 126, versículo 6 diz assim: olha, aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ele cita aqui Jeremias, e o título dizendo para nós que Deus não ilude, mas ele transforma, porque é justamente as palavras de Jeremias no capítulo 20, no versículo 7, é isso que ele estava dizendo: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Ele sentia como alguém que, além de estar sendo iludido por Deus, segundo a sua concepção, ele estava sofrendo também zombaria. Mas se você for ler capítulo 20, versículo 7 até o versículo 9, ele vai encerrar demonstrando que ele volta novamente a pregar. Irmãos,
Vamos ler esse texto para a gente compreender. Olha, ele está dizendo assim, olha, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevalecestes, porque eu sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. E eu disse, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, mas isso foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso. Meus irmãos, por mais que às vezes nós não conseguimos compreender o trabalhar de Deus, o agir de Deus em nós, para fazer através de nós, vamos nos permitir ser transformados, vamos nos permitir ser usados da maneira que Ele quiser. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Bom, então, agora a gente parte para o tópico de número 2. Se no tópico de número 1, ele está falando que Deus capacita, e aí ele nos trouxe uma explicação. Deus forma, Deus prova e Deus transforma. Capítulo 2, ele vai tratar acerca da juventude e da maturidade. Existem jovens maduros capazes de desempenhar um ministério extraordinário, como José, que se tornou governador no Egito. O ministério não exige idade, mas exige maturidade. Jeremias se achava uma criança, incapaz de levar a dura mensagem de Deus ao povo, que abandonou o Senhor e corria o risco de ser destruído. Ele se mostrou maduro, falando a reis, sacerdotes, profetizando sobre várias nações, como Deus disse. E aí, já que nesse subtópico, nesse tópico, ele está falando da maturidade, juventude e maturidade, ele está nos lembrando aqui acerca de Jeremias, sua chamada, quando ele disse assim, olha, Senhor, eu sou uma criança, como que o Senhor pode me usar? Deus o advertiu e disse, não digas, sou uma criança. Onde eu te mandar, irás. Nós temos aqui, por exemplo, a carta de Paulo ao jovem Timóteo, um discípulo seu, um jovem que tinha adquirido certa experiência no serviço cristão, e é sobre esses personagens que ele vai desenvolver para nós. E aí, o tópico 2, ele vai nos dar 3 subtópicos também. Primeiro, quem que precisa ser essa pessoa qualificada como um verdadeiro discípulo? Bom, ele não tem problema acerca da sua idade, mas ele precisa ser maduro. E aí, primeiro, ele não pode ser neófito. Segundo, ele precisa ter responsabilidade e ter excelência. Terceiro, ter um bom testemunho. 2.1. Não ser neófito. O termo neófito significa uma planta jovem, exuberante, verde, denotando falta de amadurecimento. Paulo diz que o líder não deve ser neófito. Timóteo sentia na pele o que alguns jovens ministros sentem, a resistência por parte dos mais velhos. Timóteo era jovem, mas não neófito. Jamais deixou de se submeter à liderança de Paulo, diferente de Diótrefes, que não se submetia ao seu líder, o apóstolo João. Meus irmãos, esse subtópico, ele está tratando de 2 coisas aqui. Primeiro, aquele que é chamado, que não pode ser neófito. E ele traz para a gente o significado. Uma planta jovem, exuberantemente verde. Falando aí da falta de
maturidade. Segundo, ele está falando também da resistência dos mais idosos quanto ao jovem obreiro, quando ele cita aqui o exemplo de Timóteo. Timóteo estava sendo rejeitado por alguns da igreja, mas Paulo, ele sabia muito bem do potencial de Timóteo. Por isso que Paulo incentivou e disse: olha, Timóteo, despreza a sua mocidade não. Você vai ser exemplo dos fiéis. Olha, busque ser exemplo na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. Então, irmãos, olha que bacana. Era um jovem, muito novo. Ele estava encontrando algumas resistências dos mais idosos da igreja, de o considerarem, de o aceitarem, de aceitarem o seu chamado ministerial tão novo, mas era alguém maduro. E Paulo vai dar conselhos a Timóteo justamente nesta área, para que ele buscasse ser exemplo. Exemplo na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. A gente precisa entender e refletir uma coisa aqui, que ministério não se constrói de um dia para o outro. Isso leva tempo. Eu aprendi, irmãos, que a gente constrói ministérios com os tijolinhos. Põe um tijolinho de baixo primeiro. Depois se coloca o outro em cima. Depois coloca o outro. Numa obra, por exemplo, um pedreiro, um chefe de obra, um mestre de obra, de vez em quando ele ergue uma parede, ele precisa dar uma parada, volta, faz alguma correção. Irmãos, na nossa trajetória, de vez em quando, aqui eu errei, não, aqui eu falhei, não, eu preciso melhorar. Ali na frente eu vou tentar para que isso não aconteça, para não deixar riscos, ok? Aí nós vemos a necessidade de se buscar o amadurecimento. Agora, quando eu vejo aqui o comentarista falando de Paulo, de Timóteo, da resistência que Timóteo encontrava por parte daqueles irmãos mais idosos, mas ele incentivando Timóteo, eu queria me referir aqui para líderes de departamento, líderes de trabalho. E aqui na minha igreja, na igreja onde o Senhor me deu graça de servir, de trabalhar, eu sou um líder de juventude, líder de jovens. Incentiva seu liderado ao crescimento. Pense, programe alguma coisa que incentive ele a crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. No grupo de jovens onde eu trabalho por misericórdia, liderando, eu tento montar anualmente aquele programa de leitura anual da Bíblia. De vez em quando, uma maratona bíblica, quando por várias vezes jovens procuram para se aconselhar. E às vezes, quando eu estou citando alguma passagem bíblica, eu dou para ele a referência. Olha, quando você chegar em casa, lê o capítulo tal e tal. Fala para mim o que você achou. O que você descobriu. Ok? Escola Bíblica Dominical, irmãos, aqui eu sou um incentivador da Escola Bíblica Dominical. Mando mensagem no grupo. Tem semana que eu mando mensagem no privado. Quando às vezes um jovem está sumido, me chamou para conversar, eu estou sempre lembrando ele: olha, vem para a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é importante, você está adquirindo conhecimento, ok? Nós precisamos ser incentivadores. Nós temos aqui na nossa igreja culto de ensino da palavra, que é o antigamente conhecido culto de doutrina bíblica, né?
Incentivo. Olha, você precisa participar. Se você não estuda, não trabalha, não está na faculdade nesse horário, vem, nós estamos nos alimentando. De vez em quando faço rodas de bate-papo para jovens. Coloca um tema. Vamos discutir isso. O que você pensa? O que você acha? Então, irmãos, nós procuramos promover. Líder, seja um incentivador dos seus liderados para um crescimento maduro. Tá, irmãos? Não é como nós vemos hoje, em muitos lugares, eles vão encontrar propostas, oportunidades. Vem para cá que você vai ser consagrado. Vem para cá que eu te coloco no ministério, eu te entrego uma liderança. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Olha, toda pessoa que não tem a graça de sentar na cadeira para poder aprender, Deus jamais vai conceder a oportunidade dele subir numa tribuna para poder ensinar. E os jovens que Deus, por misericórdia, tem me permitido liderar, eu estou sempre dizendo para eles, olha, você vai receber convites para pregar, até os que cantam. Você que canta, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Você tem que procurar conhecer no conhecimento das verdades espirituais da palavra de Deus. Sabe por quê? Como que você vai ministrar para uma igreja se você não conhecer? Corre o risco de você falar uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Então, líderes, busque, incentive os seus liderados. E um outro ponto, liderados, busque o crescimento, busque crescer. Estude, faça curso, faça um curso de teologia bíblica, sim, busque se graduar, crescer, você precisa buscar esse conhecimento. Olha, Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra, está escrito, ok, meus irmãos? Bom, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo está dizendo assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Meus irmãos, nós precisamos mudar de fase. Ok? É isso que esse versículo está nos ensinando. Logo que cheguei a ser homem, acabou as coisas de menino. Então, acabe com a fase anterior. Nós não podemos crescer e de vez em quando ter comportamentos daquela velha pessoa que nós éramos antes. Não, meu irmão. Antes, talvez, eu pegava, anotava uma coisa assim, mais ou menos. Não, agora não. Eu estou crescendo, eu estou entendendo. Eu estou falando para a igreja de Cristo. Eu preciso estar preparado. Eu pego as minhas revistinhas de escola, a revista de escola bíblica dominical, pego o estudo que a igreja ela disponibiliza como complemento da lição. Eu busco também alguns comentários que alguns comentaristas bons que nós temos da editora Betel, de pastores que também gravam vídeos. Assisto videoaulas, pego livros, revistas anteriores, para mim poder aprofundar e levar a melhor aula, a melhor aplicação. O aluno ele também precisa entender isso, que o professor está trazendo muita coisa boa e ele precisa ter vontade de voltar domingo que vem. Então, irmãos, esse crescimento ele precisa ser gradativo, recorrente na nossa vida, decrescente na nossa vida, né? Ele precisa ser crescente, na verdade. Ele precisa crescer. E as pessoas vão estar observando e notando isso. Então, esse é o primeiro conselho, não ser neófito. O neófito, ele está comparando a uma planta jovem, verde demais. Não, irmãos. Vamos pular de fase. Vamos buscar crescer. Amém? 2.2. Ter responsabilidade e excelência. O apóstolo Paulo ensina, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial, diferente de outros profetas de sua época que enganavam o povo falando apenas o que eles queriam ouvir, mesmo sendo mentiras e não profecias de Deus.
A excelência de seu chamado estava em ser um profeta verdadeiro. A verdade de Deus pode ser rejeitada e as mentiras de homens aceitas. Mas isso leva à maldição. Gaio e Demétrio foram reconhecidos porque andavam na verdade. Eram responsáveis no seu serviço a Deus, com a igreja, com os irmãos e com o seu líder. Olha, nós temos aqui duas palavras-chave: responsabilidade e excelência. Quem assume a sua responsabilidade, ele automaticamente procura fazer o serviço cristão com excelência, mostrando que ele compreendeu, irmãos, que o Evangelho de Cristo não tem lugar para orgulho. Os que fazem para aparecer, eles demonstram em todo o tempo imaturidade e inclusive causam incômodo no convívio com os irmãos. Aí o comentarista expôs aqui, irmãos, a motivação de Diótrefes era o orgulho. Em lugar de dar primazia a Jesus, ele tomava essa primazia para si. Lá em Israel, tinha uma abundância de profetas, mas eram falsos, não eram comprometidos com a verdade, abriam a boca para proclamarem paz. Jeremias tinha uma mensagem de Deus, e a mensagem de Deus através da boca de Jeremias estava proclamando era guerra, era juízo. Aos olhos dos homens, Jeremias era mal visto por causa das mensagens de juízo que ele estava entregando à nação. E hoje é diferente? Hoje também é a mesma coisa, irmãos. Tem uma gama de profetas falsos se apresentando como arautos do rei, que não foram credenciados pelo Eterno, profetizam aquilo que o povo quer ouvir. Quando nós olhamos os seus frutos, tem gente hoje fazendo lives da revelação. Manda aí o seu nome, manda o seu nome, eu te digo. E aí na live da revelação tem um monte de pessoas entrando lá, fala alguma coisa de Deus para mim. Irmão, vai ler a Bíblia, a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas indagações. Irmão, pelos frutos dessas pessoas, nós conseguimos identificar marcas daquele que verdadeiramente é arauto de Deus. E Deus está contando com os Jeremias do nosso tempo para confrontar e para proclamar a verdade de Deus, doa quem doer. A palavra de Deus para Jeremias foi essa: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta, diz a eles tudo quanto eu te mandar, não pasme diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Então, nós, como verdadeiros discípulos, nós precisamos ter responsabilidade. Meu irmão, não omita, não acrescente, mas não deixe de falar aquilo que precisa ser falado. Tá, irmãos? Quando for falar, saiba usar as palavras certas. Ok, meus irmãos? E não deixe de ser um atalaia de Deus neste tempo presente. Enquanto muitos estão se permitindo ser comprados, estão negociando o chamado, Deus está procurando os Jeremias do nosso tempo. Eu e você somos os Jeremias que Deus está contando para proclamar a verdade de Deus nesse tempo presente. Amém, meus irmãos? 2.3. Dar bom testemunho. Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo. Assim como Gaio e Demétrio, reconhecidos pelos irmãos da igreja, Gaio tinha o ministério da hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho. Demétrio foi um cristão gentio que, por seu testemunho e fidelidade, foi considerado um homem de boa reputação e sempre leal à verdade. Diótrefes não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso
e arrogante. Por isso foi repreendido pelo apóstolo João. Ao impor sua liderança, dava péssimo testemunho. Meus irmãos, nós vimos aqui Gaio era conhecido como um homem que obedecia a palavra de Deus e que andava na verdade. Alguns irmãos tinham visitado João e relatado com grande alegria o exemplo de Gaio na vida cristã que eles tinham para eles. Aí eu fico com uma pergunta: o que fazia Gaio ter um testemunho excelente? O andar na verdade. Ele lia, ele meditava, ele deleitava. Automaticamente, ele tinha uma vida cotidiana de prática diária pela verdade. A meditação, irmãos, para a alma, ela é o que a digestão é para o corpo. Eu não posso pegar a Bíblia e ler apenas, ok? Eu preciso digerir. Eu preciso tornar a palavra de Deus parte do meu interior. O testemunho do cristão, irmão, é o maior instrumento evangelístico nessa terra que nós temos. Tá, eu estou me lembrando aqui da mulher sunamita. Ela testemunhou a respeito de Eliseu. Olha, este que passa por nós aqui, eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. O que estão falando de você? O que estão falando de mim? O que os teus vizinhos dizem acerca de você? Seus colegas de faculdade, de trabalho, né? Os irmãos testemunharam de Gaio, de Demétrio para João. Timóteo dava bom testemunho como discípulo de Cristo. E nós? Será que nós podemos falar como Pedro e João para aquele coxo ali na Porta Formosa? Olha para nós. Será que nós podemos dizer isto? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Olha, não pode ser neófito, novinho, imaturo, inexperiente. Não. Precisa ter responsabilidade e ter excelência. E ter também um bom testemunho. Glória a Jesus. E aqui a gente chega no tópico 3, que vai falar de aliança e compromisso. Bom, o ministério é dado por Deus a quem ele escolhe e com quem faz aliança. O termo no hebraico de aliança é rit, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe compromissos que devem ser respeitados e cumpridos. E isso fala também do nosso chamado, ok? Quem escolhe é Deus, quem chama é Deus, e ele chama por meio de uma aliança que ele mesmo é quem faz, ele escolhe com quem fazer esta aliança, e esta aliança, ela traz consigo, alguns compromissos que precisam ser respeitados e que precisam ser cumpridos. Aí ele vai dividir o tópico 3 em 3 subtópicos. Primeiro, manter-se firme. Segundo, defender a verdade. E terceiro, ir até o fim em seu chamado. 3.1. Manter-se firme. O ministério é um desafio. Não à toa, Deus se apresenta a diversos homens dando-lhes ânimo. Jesus, quando estava prestes a passar pelo martírio, pela redenção da humanidade, suou gotas de sangue, porém manteve-se firme para cumprir sua missão. Embora no início de seu chamado Jeremias tenha se mostrado titubeante, ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como profeta, seguiu em frente, exercendo um dos ministérios mais longos, cerca de mais de 40 anos e profícuos. Por causa das duras profecias, Jeremias foi preso,
mas não se calou, honrando a aliança e o compromisso com aquele que o chamou. Meus irmãos, a primeira frase que eu quero fixar aqui para nós, nesse subtópico, é que ministério é um desafio. Para nós buscarmos ser fiel a Deus, a gente precisa abrir mão de algumas vontades e passar a fazer a vontade de Deus. A gente precisa negar alguma coisa que precisa ficar para trás. Eu digo sempre que todo aquele que se diz ter tido realmente um verdadeiro e real encontro com Deus, para obedecê-lo dentro do propósito que ele estabeleceu para ele, alguma coisa tem que ficar para trás. Evangelho, todo aquele que abraça o evangelho de Cristo tem que deixar alguma coisa para trás. A mulher samaritana, ela deixou, a Bíblia diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. O cego de Jericó, ele deixou a capa para trás. Alguma coisa precisa ficar para trás. E Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. A ideia desse subtópico é nos incentivar a manter firme. Ok? E esse manter firme, irmãos, nos lembra que ele está falando da metade do período, porque começar e terminar, talvez, eu não quero generalizar, né? Quem sou eu para dizer para você o início, meio e fim com tanta exatidão assim? Mas na maioria das vezes, o início ele é um pouco mais leve, ele é mais suave. O problema é a gente se manter no meio do percurso, durante o percurso. E aí nós somos chamados a nós não sermos inconstantes, cheio de altos e baixos. Uma hora está no auge, outra hora parece que está minguando, desfalecendo, entregando, pensando em voltar atrás. 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Irmãos, lidar com pessoas inconstantes é complicado. Vamos sair do âmbito da igreja. Tenta imaginar você chefiando uma equipe de trabalho. Aí tem muita coisa para ser feita, uma meta a ser cumprida. Um dia alguém chega e diz assim, hoje eu não estou muito afim. Rapaz, hoje eu vim. Mas aí no outro dia, não, hoje eu estou pronto. Faz muita coisa. Mas hoje fica complicado. É bem possível que chegar no final daquele mês e não se conseguir alcançar a meta. E alguém vai até lembrar. E talvez você diga assim, foi justamente aqueles dias que alguém estava braço cruzado, esmorecido, desanimado. No caminho, irmãos, da nossa trajetória, algumas dificuldades elas surgem. E elas colocam algumas barreiras na constância e infelizmente muitos não conseguem sentir ânimo de prosseguir. Quem sabe nesta manhã, nessa aula dominical, tem alguém assim? O convite de Deus para nós é nós nos manter firmes. Vamos prosseguir para o cumprimento do propósito a nós estabelecido. Gideão, irmãos, quando foi convocado pelo Senhor, ele tentou se justificar e ele disse, Senhor, se o Senhor é conosco, está lá em Juízes capítulo 6, versículo 13 e 14. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E de que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez subir o Senhor do Egito? Agora, pelo jeito, o Senhor nos desamparou e
entregou nós nas mãos dos midianitas. Versículo 14, a Bíblia diz assim, olha, o Senhor olhou para ele. Deus está olhando para você. E disse assim para ele assim, vai nessa tua força. Irmão, parece ser meio contraditório. Vai ser meio contraditório. Alguém que está reclamando, achando que não tem condições. Ele disse, olha, eu sou menor da minha casa, a minha família é a menor. O Senhor diz assim, olha, vai nessa tua força, porque livrarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Vamos nos manter firme. Levanta, se encoraja, anima. Irmão, quem te chamou, te fortalece. Quem te chamou vai te ajudar. Quem te comissionou vai te sustentar até você terminar o cumprimento da missão. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, ele diz assim, olha, que Deus por diversas vezes, ele se apresentou para muitos homens na Bíblia, dando ânimo. A Josué ele disse, olha, não tema, esforça-te. Levanta. Eu estou falando aqui para pastores, obreiros, líderes, chefes de família, mulheres, donas de lar, pessoas que têm uma responsabilidade, jovens, adolescentes, que foram chamados e comissionados por Deus para uma grande obra. Ânimo, esforça-te, Deus é contigo e vai te fazer prosperar nessa jornada também. O 3.2, subtópico 3.2. Primeiro, ele falou de manter-se firme. Segundo, defender a verdade. Gaio e Demétrio andavam na verdade. Jeremias foi fiel ao Senhor e à mensagem que transmitia, mesmo num tempo de crise, no qual muitos profetas mentirosos anunciavam uma mensagem diferente. Esses falsos profetas pregavam paz, segurança, vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia que os babilônios iriam vir e destruiriam tudo. A defesa da verdade leva Jeremias à prisão, sequestro, ameaça de morte. Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir, como fez Jeremias. Meus irmãos, a melhor forma de defender a verdade é viver na verdade. Ok? E Jesus disse assim, olha, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Defender a verdade é muito mais do que falar de Jesus às pessoas. É viver a verdade. É ser pregoeiro da verdade, anunciador da verdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, na hora de serem confrontadas, elas desviam a verdade. Elas distorcem a verdade. Mas Deus nos chamou para defendê-la, para propagar a verdade. Eu estou me lembrando aqui quando Davi cometeu o adultério, né? E foi responsável pela morte de Urias. E veio o profeta Natã, relatando uma historinha de um camponês, de um senhor de terras, de um viajante que veio, e aí aquele moço que só tinha um gadozinho na sua fazenda, ele foi e pegou aquele senhor, aquele rei, né, aquele senhor que tinha vários gados, ele foi e pegou daquele camponês que só tinha uma ovelhinha, para poder oferecer para aquele viajante que ele tinha recebido. E quando o profeta Natã relata essa historinha, né,
Davi olhou e disse assim: olha, esse homem é digno de morte. Olha, irmãos, veja bem a natureza disso. E aí o profeta diz assim: olha, esse homem é você. Sabe o que aconteceu depois que o profeta declarou para ele a verdade? Davi reconheceu e ele disse: olha, pequei contra o Senhor. Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Se nós formos defensores da verdade, este mundo pecaminoso que está na lama do pecado vai reconhecer o seu estado miserável e vai se voltar para Deus. Amém, meus irmãos? E aí a gente chega aqui no 3.3, ir até o fim em seu chamado. Na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava suas leis e adorava outros deuses. Eles viviam entre um rei que levava o povo a Deus e outros reis que levavam o povo a todo tipo de desobediência. Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância. Por isso, trouxe palavras de juízo. Assim, enfrentaria forte oposição, mas com a ajuda de Deus, cumpriria o seu chamado até o fim. Por causa das duras profecias, ele encarou uma prisão, mas não calou. Ele honrou a aliança e o compromisso com aquele que o tinha chamado. Eu e você, nós fomos chamados para ir até o fim. Irmão, você não foi chamado para parar no meio do caminho, para desistir. Não. Nós fomos chamados para nós nos mantermos firmes até a linha de chegada. Deus está pronto para te renovar, para te fortalecer, para te encorajar, para te animar, para te sustentar, para te garantir que você vai chegar lá. Mas você precisa se manter firme, valente. Ok, meus irmãos? Deus está contando comigo e contigo. Conclusão: ser fraco e inseguro não é um problema para Deus. A questão é manter-se assim como fez Diótrefes, que não aceitava correção. Por isso, foi um péssimo discipulador. Assumir suas vulnerabilidades e apresentá-las a Deus é o princípio de um ministério vitorioso e abençoado. Chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus nos dê graça, né, irmãos? De nós colocarmos em aplicação tudo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor nesta manhã dominical. Agradeço aos meus pastores, pastor Moisés, pastor Elisângela, por esta rica oportunidade. É sempre uma alegria, um privilégio poder falar da palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E é claro, né? É uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade que cai sobre todos nós. Hoje Deus me deu a oportunidade de estar aqui representando todos os professores de escola bíblica dominical que necessitamos, que carecemos do auxílio daquele que nos chamou e nos comissionou para essa tão importante e tão nobre missão. Deus os abençoe em Cristo. Que Deus te conceda um domingo abençoado. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe. Eu quero orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai, muito obrigado por esta manhã de escola bíblica dominical. Que o Senhor continue abençoando cada aluno, cada professor, abençoa a sua igreja, a vida dos nossos pastores, que tem sido, meu Deus, meu Pai, aguerridos, guerreiros, meu Deus e meu Pai, no ensino da verdade, da Tua palavra.
Que o Senhor continue levantando obreiros, obreiras, homens e mulheres, jovens e adolescentes, assim também para serem pregoeiros da verdade do Evangelho, defensores desta verdade. Conceda-nos um dia ricamente abençoado no decorrer de todo ele e se conosco. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos.